Boa noite, queridos ouvintes, boa noite a todos. Esse tema é bem oportuno para o momento que nós estamos vivendo. O tema de hoje é Apacenta, que é o capítulo 19 do livro Fonte Viva, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E nesse texto, do capítulo 19, ele começa com a citação de Jesus que diz: apacenta as minhas ovelhas, que foi no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 17. Então, Jesus Cristo, na sua imensa sabedoria e amorosidade, ele chega para Simão Pedro, que estava ali preso naquelas energias de insatisfação ou até inquietações, frente à multidão que estava ali próxima a Jesus e querendo chegar mais perto, ouvi-lo e tudo mais. E aí ele diz para Simão Pedro, apacenta minhas ovelhas. E Emmanuel vem explicar isso para a gente. E por que eu disse, antes de falar um pouquinho de Emmanuel, por que eu disse que é oportuno? Porque na atual conjuntura, onde a gente observa que o nosso país está com ideologias diferentes, pensamentos diferentes, quereres diferentes, em função do quadro político que nós estamos vivendo hoje, então a gente observa um discurso muito de ódio, de um para o outro, separando nações, separando estados, cidades, famílias, colegas, amigos e criando animosidade nesse ciclo. E nós, cristãos, temos o dever crístico de apaziguar essas situações. Como que a gente pode fazer isso? Vindo para os dias atuais, a gente poderia evitar de estar compartilhando determinadas postagens de ódio, de miscigenação e assim por diante, misoginia, na verdade, a palavra que eu queria usar. Então, a gente começar a trazer agregações e não segregações para o nosso convívio. E Emmanuel, ele diz o seguinte, que quando Jesus colocou essa citação para Simão Pedro, ele queria que tudo fosse resolvido de uma forma amorosa. Então ele cita aqui, por exemplo, que isso é obtido não pelos gritos nem xingamentos, nem cadeia, nem forca, nem chicote, nem vara, que é tão comum, a gente ouve isso tudo na história, nem castigo, nem imposição, nem abandono aos infelizes, nem flagelação aos transviados, nem lamentação, nem desespero. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Isso equivale a dizer, irmão, sustenta os companheiros mais necessitados que tu mesmo. Olha, será que a gente está cumprindo esse pedido de Jesus de sustentar aqueles que estão atormentados, como ele colocou aqui, mais necessitados do que nós? E o que seria essa necessidade? Não é somente a necessidade material, não. Às vezes a pessoa está envolta nas emoções, em desequilíbrio emocional e psíquico, e nós precisamos trazer palavras de incentivo, de conforto e de consolação para que essas pessoas saiam dessa sintonia, dessa vibração. Observe que a palestra dada agora cedo por Hilda, ela falou justamente sobre isso, sobre a questão das nossas sintonias a partir dos nossos desejos, quereres e pensamentos. Então, se a gente tem pensamentos de punição agressiva pela violência, pela restrição, de castigos, imposição de castigos e tudo mais, e assim por diante, energias vindas do plano espiritual
que aumentam esse tipo de desejo de conflitos e de agressividade e violência, vão estar ali à nossa volta. Então, espíritos nessa faixa de energia vão estar ali nos incentivando e influenciando cada vez mais a estarmos mantendo esse padrão energético. Porém, se nós estamos ligados ao perdão e à amorosidade, nós estaremos sintonizados com os espíritos amigos, os benfeitores, as esferas elevadas. Então, na nossa atual evolução, é muito mais comum, e eu falo por mim, nós entrarmos nas faixas vibratórias de comentários, de posturas onde há revoltas frente a um acontecimento. Isso a gente está observando muito, né? E gerando várias discussões e inimizades, quebras de convívio familiares em função disso, e até violências mais sérias. Então, nós precisamos nos centrar nesse amor que Jesus coloca, inclusive pelo respeito às opiniões, que é muito importante a gente entender e se colocar no lugar do outro a todo instante. E ao fazer isso, nós temos empatia. O que seria empatia? É você olhar pelo olhar do outro, se colocar no lugar do outro, e aí você procurar entender o que leva, o que motiva aquela pessoa a agir ou pensar daquela forma. E aí o que acontece? Quando nós somos empáticos, não significa que nós somos obrigatoriamente simpáticos àquele comportamento ou posicionamento. Nós podemos ser antipáticos, ou seja, nós podemos não aceitar aquilo, mas nós devemos respeitar a postura e o pensamento daquela pessoa. E qual seria o papel de um bom cristão? Além de ouvir, entender o ponto de vista de cada um, procurar colocar, esclarecer e exemplificar de forma que ele possa refletir sobre também o seu ponto de vista. E nesse processo, ambas as partes vão criar elementos em comum no seu discurso, a ponto de que possam encontrar uma harmonia, respeitando as opiniões de cada um, mas encontrando elementos semelhantes no discurso ou na postura. Então, gente, a empatia é muito importante em qualquer relação. E quando Jesus coloca para nós apaziguarmos, nós precisamos fazer esse exercício de ser empáticos e não indiferentes. Porque na indiferença a gente acaba criando preconceitos, porque a gente não entende o conceito do outro. Observe, preconceito, a gente não entende o pensamento e a explicação ou a postura do outro. Então a gente precisa estar abertos aos pensamentos alheios, que muitas vezes nos revelam que nós não somos donos da verdade. Nós temos muito a aprender uns com os outros, a ponto de que a gente possa nos evoluir vendo as várias facetas de um mesmo elemento. Então, Emmanuel diz: não te desanimes perante a rebeldia, nem condenes o erro, do qual a lição benéfica surgirá depois. Isso é muito importante, gente, porque quando a gente encontra um esclarecimento ou uma iluminação frente a alguma postura ou pensamento, nosso dever é querer impor essa verdade ao outro. E não é por aí. Cada um tem o seu ponto de vista, cada um tem a sua verdade. Mas, ao perceber que ao colocar a sua argumentação, apresentar os diversos pontos de vista, as diversas consequências de determinadas atitudes, e chamando a responsabilidade daquele tipo de pensamento, a pessoa
se coloca ainda preso àquele sentimento de inquietação e revolta, não aceitando o seu posicionamento, o que é que Jesus fala para nós? Né? O que é que Emmanuel coloca? Não condenes o erro, do qual a lição benéfica surgirá depois. A gente tem que ter ânimo e não perder o nosso amor pelas pessoas. Então, às vezes, numa discussão de política, religião, futebol, seja qual for a discussão, principalmente com pensamentos contrários, as pessoas tendem a partir para a agressividade e até para encerrando ali ciclos de amorosidades e de respeito. Então nós devemos aceitar o posicionamento do outro, respeitando, né? E procurar aguardar para que ele reflita sobre as suas argumentações. E aí ele vai gradativamente percebendo o que pode ou não contribuir para que ele possa desenvolver melhor o seu ponto de vista. E aí também nesse processo, volto a falar do texto de Rosa de Elizabeth, né, do livro de Mãe Elizabeth, Rosa de Elizabeth, em que ela diz o seguinte: cala-te. Às vezes não adianta a gente ficar falando, repetindo e argumentando quando a pessoa está fechada para isso. Então a gente pode se calar, ouvir e aguardar que aquele calor das emoções se acalmem e você possa conversar de forma mais tranquila com a pessoa, a ponto de que vocês cheguem num denominador comum entre cada uma das posturas. Isso é importante porque ao você encontrar esse denominador comum em discursos diferentes, em posturas diferentes, em escolhas diferentes, você vai perceber que cada um tem o seu momento de entender e esclarecer frente às suas vivências. Cada um tem o seu berço, né, de origem, onde ele tem ali já construído diversos conceitos e posicionamentos, e você também. Então, cada um tem a sua vivência e por isso vai construindo a forma que você lida e vê as coisas. E nesse processo, a gente aprende um com o outro o tempo todo. E ele fala mais aqui pra gente: educa sempre. Então, quando ele coloca isso, novamente repito, não é para você impor aquilo que você acha ou deixa de achar, mas você trazer argumentações, trazer vivências para que a pessoa possa refletir e procurar entender se realmente ele vai continuar ou vai permanecer naquele posicionamento ou se ele vai agregar e vai complementar ou melhorar o seu posicionamento. Porque às vezes alguns estão na forma embrionária daquele processo e precisa desse incentivo, desse complemento, desse cultivo para que aquilo floresça, cresça e se desenvolva. Observe quando os professores dão um tema de uma redação para nós, que geralmente é uma frase, ou uma imagem, ou um texto curto, e que a gente começa a escrever, começa por uma simples linha e aquilo vai se desenvolvendo, a ponto de criar ali um posicionamento de ideias que possa trazer aquilo que você queria expressar sobre aquele tema. É a mesma coisa. As coisas vão se construindo à medida que ambos vão se ouvindo de forma respeitosa e amorosa. E nesse processo, a gente acaba trazendo o amor nesses conflitos, porque chegamos a um consenso, e no consenso a gente elimina as agressões e as agressões frente uns aos outros. Outra coisa também que ele coloca é a importância de nós sermos trabalhadores fiéis. O que seria para nós espíritas, cristãos, ser trabalhador fiel? É que a gente não perca a nossa esperança,
e não perca a nossa amorosidade, sempre disponíveis a servir, sempre solícitos, né, a estar disponível a atender as necessidades do nosso irmão, do nosso próximo. E isso é estarmos abertos ao ensinamento maior que os Espíritos nos trazem frente aos ensinamentos de Jesus, que é vivenciar e viver a caridade. Porque o próprio Jesus nos disse que somente pela caridade nós seremos salvos, né? Somente pela caridade teremos salvação. Então, nós precisamos estar abertos sempre, através da empatia, para que as oportunidades de ajudar o próximo surjam e que a gente esteja atento. Porque às vezes as oportunidades chegam e a gente está tão ali preso nos nossos problemas, nas nossas vivências diárias, que a gente não percebe a necessidade do próximo. Às vezes, vou dar um exemplo, às vezes vem alguém pedindo, né, um trocado, alguma coisa, e você naquele momento fica indiferente, mas de repente a pessoa vai embora e você é tocado ao ajudar. Quando você coloca a mão no bolso, você achava que não tinha nenhum trocado e no seu bolso tem ali uns trocados que você poderia auxiliar, não acalentar, mas auxiliar a necessidade, a fome, ou enfim, daquele que estava ali pedindo. Mas naquele momento em que ele fez o apelo, você preso à sua indiferença, você não se percebe, olha, eu tenho aqui uns trocados que não vão me fazer tanta falta, mas para ele vai ser de grande ajuda. Então nós precisamos estar atentos a esses apelos, a essas necessidades, e às vezes nem precisar necessariamente estar aguardando que o próximo, o nosso irmão, venha até nós pedir. Mas quando a gente percebe a necessidade ali à nossa frente e a gente espontaneamente se coloca a ajudar, a graça e a amorosidade que se forma naquele círculo é muito maior, porque foi algo espontâneo. A pessoa muitas vezes se sente encabulada, né, de chegar para alguém e pedir uma ajuda, mas você percebe ali a aflição daquela pessoa, percebe que ela não está bem ou que está precisando de alguma coisa, e você pergunta, você está precisando de alguma coisa, você está bem? E aí a pessoa geralmente nesse processo se abre e acaba falando o que está acontecendo, e você pode ou não ajudá-lo materialmente, ou até você pode ouvi-lo e dar uma palavra de incentivo, de conforto, uma orientação para que ele possa se desvencilhar daquela situação. Por quê? Porque nem toda a caridade é material. A caridade também é a caridade do amor, a caridade em que a gente se coloca para ouvir o outro, né, as suas necessidades, e trazendo para ele reflexões para que ele possa encontrar as soluções de seus próprios problemas. E aí ele coloca aqui, Emmanuel coloca aqui para a gente, né? Ser exigente para contigo mesmo e ampara os corações enfermiços e frágeis que te acompanham os passos. Observe, ele não fala para a gente ser exigente com o outro. Ele não fala para que a gente chegue para o outro e aponte o que ele precisa ou não precisa fazer. Mas ele fala para que nós sejamos exigentes com nós mesmos, para que a gente perceba onde e quando a gente pode se esforçar para alcançar o nosso esclarecimento frente a um determinado posicionamento. Então, isso é imprescindível. A gente primeiro se olhar, se perceber, para depois, pelo exemplo, trazer a luz para aquele que está perdido ou que está ali preso nas suas angústias. E aí, ou seja, quando você se encontra nas suas próprias limitações e virtudes, né? Você percebe aquilo que você precisa melhorar e aquilo que você precisa sobrepujar, você está apto a ajudar aquele que precisa. Por exemplo, quando a gente fala assim, eu não me dou bem,
nos meus relacionamentos, eu sempre encontro pessoas que não me respeitam ou que me agridem, mas nisso você se pergunta, eu lanço a pergunta, será que a gente também está aptos a se amar? Por quê? Quando a gente se ama, a gente se entende e a gente procura progredir, nós também estamos abertos a amar, entender e auxiliar o progresso de quem está no nosso convívio e de quem está na nossa intimidade. Então a gente precisa, primeiro, se conhecer para que no momento das fragilidades das relações, dos conflitos, da divergência de pensamento, a gente perceber, será que realmente o que essa pessoa está trazendo não seria eu que deveria mudar a minha forma de pensar? Ver as minhas convicções e perceber um pouco a amplitude pelo olhar do outro, porque às vezes é muito fácil a gente chegar para o outro e dizer assim, não, o errado é você, mas às vezes o errado é a gente, e a gente reconhecer os nossos erros é muito importante para que a gente possa refazer tudo aquilo que a gente vem trazendo de errado. Então, ele ainda fala aqui, não analises destruindo, mas analise construindo e amando. Por quê? Porque nesse processo a gente acaba trazendo a nossa verdade e querendo impor a nossa verdade, como eu falei no início da nossa conversa. E nisso a gente vai destruindo, atropelando todo o pensamento e o posicionamento daquela pessoa. Mas, quando a gente procura construir, né, repetindo novamente, a partir do senso comum, a gente percebe que as apaziguações vão acontecendo, os conflitos vão se extinguindo, e nesse processo a harmonia das relações vão prevalecendo. E ele ainda diz mais, o inexperiente de hoje pode ser o mentor de amanhã. Ou seja, essa pessoa que naquele momento está confusa, está ali presa nas suas dores, e que muitas vezes pede, né, ou se coloca frente àquele acontecimento, e que você diz, não é bem assim, veja bem, olhe bem esse ponto de vista, para ver se não te ajuda a esclarecer. E aí você vai se colocando na amorosidade, tentando trazer a luz para que ele possa encontrar o seu equilíbrio. E nesse processo ele vai percebendo que, pelo equilíbrio, ele vai se aprimorando, ele vai começando a entender as coisas do mundo frente a esse equilíbrio, a essa iluminação. E futuramente ele pode vir até você, ele trazer, olha, sabe aquele assunto que eu estava em dúvidas, que eu não estava entendendo muito bem? Pois eu cheguei às seguintes conclusões. E aí você perceber que ele vem lhe orientar sobre algo que você ainda não tinha o esclarecimento necessário. Ou seja, nós estamos aqui neste mundo para aprender uns com os outros. Faz parte da lei de sociedade, da lei divina de sociedade, que é a gente, pelas virtudes alheias, a gente ir somando experiências para a nossa evolução. E ele ainda diz a seguinte, alimenta a boa parte do teu irmão e segue para adiante. Será que a gente faz isso? Porque muitas vezes quando a gente percebe uma pessoa que está com um pensamento ou uma visão diferente da nossa, é natural para o nosso padrão evolutivo de chegar para alguém e dizer, fulano só fala desse jeito, só pensa desse jeito, eu não aguento mais. Então, você só vê o lado negativo daquela pessoa e coloca aquele lado negativo em evidência. E Emmanuel nos alerta, não faça isso. Procure ver o que há de bom naquela pessoa e procure aumentar, intensificar aquela virtude para que ele possa
perceber que ele tem também coisas boas a contribuir em diversos momentos da sua vida. E nisso a gente segue adiante. Por que segue adiante? Porque, como ele colocou, vai chegar um momento em que ambos vão encontrar a sua iluminação frente àqueles processos e vão perceber onde eles estavam fragilizados na sua postura. Então não adianta a gente ficar revivendo e remoendo o nosso passado, recriando conflitos que já estavam, algumas vezes resolvidos, para que a gente possa trazer novamente o nosso egoísmo e o nosso ponto de vista, sobrepujando o ponto de vista do outro. E ele ainda diz: a vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. Por quê? Todos nós não somos perfeitos. Nós temos as nossas fragilidades, as nossas imperfeições. Mas no momento em que a nossa vontade de se melhorar, sobrepujando essas imperfeições e trabalhando as nossas virtudes de forma a desenvolvê-las, aquilo que ficou ali de resquício vira detrito, como ele colocou, vira algo insignificante. E isso, o próprio Deus vai trabalhando na gente a partir do perdão, a partir do alto amor, e nós vamos construindo o nosso eu espiritual, encarnado e espiritual. Então a gente precisa criar esse pensamento de amor próprio para que a gente possa direcionar esse amor para o outro e transbordar esse amor em todos os cantos que a gente passe, que a gente esteja, que a gente se apresente, para que na amorosidade os conflitos sejam diminuídos ou extinguidos. Tem quanto tempo ainda? 20. Então, nesse fim de texto aqui de Emmanuel, que ele coloca essa questão, a gente observa isso muito no trabalho junto aos espíritos, em que eles vêm trazendo as suas dores, os seus conflitos pessoais, e muitas vezes presos àquelas pensamentos de agressividade que os alimentaram a caminhar no erro. E aí o médium que se coloca na conversação com esses espíritos muitas vezes se acha superior e procura demonstrar essa superioridade na sua arrogância, falando como se aquele espírito não tivesse nenhum outro conhecimento ou esclarecimento sobre aquilo que você está tratando. E muitas vezes não é por aí. Às vezes os espíritos, eles estão presos nos seus sentimentos, mas eles têm um esclarecimento, eles têm uma gama de conhecimentos que muitas vezes desarticula o conversador, o dialogador, no seu discurso, por ele não aceitar aquilo. Ele sabe a verdade, mas ele não aceita. E isso é uma construção pessoal. Não adianta a gente querer mudar o que está internalizado no outro, porque já chega um momento que ele vai perceber que ele precisa caminhar para frente, precisa seguir adiante, como disse Emmanuel. E aí, nesse processo, se ele não tiver força de vontade para fazer isso sozinho, ele vai buscar ajuda. E nesse diálogo que muitas vezes é pautado e enriquecido na arrogância, o médium se frustra ao perceber que o espírito não deseja mudança, ele não deseja trabalhar aquilo que está motivando ele a permanecer no erro. Mas não é por aí. Às vezes, num encontro como esse, é necessário várias e várias sessões, várias e várias intervenções. E aí, nesse trabalho, junto com a espiritualidade benfeitora, eles vão esclarecendo e trazendo questionamentos para que aquele espírito vá repensando a sua vivência.
E por que não os espíritos encarnados, aqueles que estão no nosso meio, que estão no nosso convívio? Eles também precisam desse tempo. Porque cada um tem seu tempo para entender, para esclarecer. Então, nós precisamos ser apaziguadores em todos os nossos discursos e nossas relações. É um exercício que não é fácil, desde que aquelas acusações e agressões são direcionadas para nós ou para algo que nós temos interesses e carinhos, mas a gente precisa estar abertos a esse processo de apaziguamento. Então era isso que eu queria trazer para vocês. É um texto bem curto, mas com a riqueza de reflexões que está ligado ao nosso cotidiano, que Emmanuel nos traz e que a gente precisa internalizar essa vivência para que a gente não haja como mais um a apontar os erros do outro, agredir o outro, mas trazendo a paz e o amor em todos os nossos momentos da nossa vida. Muito obrigado a todos, obrigado a Geisa, a Casa da Caridade por essa oportunidade. Fiquem em paz, um beijo para todos.